Vamos dar início a mais um culto de oração e de estudo, a qual nós estamos falando sobre comportamento. Eu peço que os irmãos abram os seus cantores cristãos no hino 366, para que a gente possa começar louvando neste culto de oração. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao me cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Como o tempo urge, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 55:6, que tem um grande recado para nós nesta tarde, noite de culto de oração. Isaías 55:6 tem assim escrito na palavra do Senhor: Eis, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse texto vai nos fazer muita alusão ao estudo de hoje, comportamento no confinamento. Agora vamos pedir para que a irmã Jaciara faça um momento de oração, de súplica, para que Deus possa aceitar este culto e ouvir todos os pedidos que não só nós vamos fazer mentalmente, mas também o pessoal lá de Angélica, os irmãos de Angélica, eles irão fazer neste momento. Oremos com a irmã Jaciara. Grandioso Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja teu nome, Senhor. Ó Paizinho querido, contempla todos os pedidos feitos por teus filhos, toma cada um em teu santo altar, Senhor. Tu sabes o que cada um necessita, tu sabes, ó Deus, o que cada um tem planejado. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pedido aqui representado, Pai. E toma em tuas mãos todos nós nesse momento de grande ansiedade, nesse isolamento social. Ó Pai querido, eu coloco diante de Ti, ó Deus, todos os profissionais que estão envolvidos, estão em frente. Amém. Coloca a Tua mão sobre eles, coloca a Tua mão também sobre os dirigentes do nosso país, ó Deus, que possam tomar decisões sensatas, decisões que venham, Deus, amenizar o sofrimento do povo. Amém.
Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos agora fazer uma outra leitura bíblica, rapidamente, que se encontra lá em Salmos 31, de 1 a 3. Salmo 31, de 1 a 3. Como eu já tenho tudo marcadinho, então eu consigo chegar muito rápido. Temos assim na palavra do Senhor: em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina-me para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sei a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Estamos realmente precisando muito dessa leitura desse salmo nos momentos em que estamos passando aqui com essa questão do Covid-19. Agora eu vou fazer uma breve oração para que fizemos os pedidos. A primeira oração foi de pedidos. E agora vamos fazer uma segunda oração, eu irei estar fazendo, enquanto os irmãos vão associando a minha oração com os seus pedidos de agradecimentos, porque hoje é quarta, é dia de agradecer. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu nos tem permitido cultuar o teu nome, mesmo estando distante. E temos o consentimento através de ti de que várias igrejas irão fazer isto nesta noite. As igrejas estão te buscando, as igrejas estão te adorando, as igrejas estão apresentando nos seus cultos de oração também agradecimentos. Por isso, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que estamos passando, mesmo confinado, mas em família, numa sociedade em que fazia tempo que isso não acontecia. Muito tempo. Mas nós te somos gratos. É necessário que isso aconteça e que os nossos relacionamentos possam ser bem melhor. Essa é a minha oração de agradecimento. Te agradecemos profundamente em relação a isso, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. A minha técnica de TI informou que só tínhamos livre 30 minutos. Então vamos rapidamente abrir em João capítulo 3 e já adentrar nos estudos. Comportamento do servo de Deus em tempos de confinamento. João 3. Nós vamos ler de 1 a 6. João 3, de 1 a 6. Eu vou ler o primeiro, Jaciara lê o segundo e Caleb lê o terceiro, e aí a gente vai. Então são 2 versículos para cada um. Eu vou ler o primeiro e o quarto. Jaciara vai ler o segundo e o quinto. Caleb vai ler o terceiro e o sexto. Combinado assim? João 3, de 1 a 6, todos acharam? Peraí, a primeira vamos lá, João 3. João 3, cara. 3. Evangelho de João. João 6. Eu vou começar lendo o primeiro. Eu vou ler o primeiro versículo. Já a senhora lê o segundo e Caleb o terceiro. O Esther não pode ler porque ela está filmando. Eu volto a ler o quarto. Já a senhora o quinto e Caleb o sexto. Achou aí, meu querido? João 3, de 1 a 6. Veja o que tem escrito no primeiro versículo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Caleb? Jesus respondeu em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jaciara? Respondeu Jesus: em verdade te digo,
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Caleb. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, amados? Amém. O que eu acho interessante nesse texto de conversa entre Jesus e Nicodemos é o comportamento de Nicodemos. Nicodemos, ele vai à noite. Ele era um homem entendido das leis dos judeus, porque ele era fariseu, homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Foi o primeiro versículo que eu li. Então, mas ele vai sorrateiramente à noite. Parecia que ele tinha medo de ser identificado por outras pessoas. Ele procura Jesus à noite. E ele chega, reconhece quem era Jesus, ele chama Jesus de mestre, de rabi, e aí questiona a Jesus, certifica, aliás, de que Jesus é quem é, porque não conseguiria Jesus fazer aquilo se não tivesse Deus com ele. E aí Jesus lhe responde com uma indagação e deixa aquele mestre, aquele homem entendido, confuso. E ele pergunta, aí eu tenho que nascer de novo? A pessoa tem que nascer de novo, voltar para o ventre da mãe? E Jesus mais uma vez lhe responde que não é o nascer físico, mas o nascer do Espírito. Então, nós temos como aprendizado nesses estudos de comportamento que se não nascermos do Espírito, vamos nascer da carne. E aí Jesus fecha que quem é da carne é da carne. E quem é do Espírito é do Espírito. Então, o nosso comportamento como cristão precisa vir do nascimento do Espírito. Aí é quando Jesus lembra, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Porque nem todos vão conseguir nascer do Espírito. Muitos vão se intitular cristãos, mas o comportamento não será comportamento de cristão. E aí nós estamos vendo o seguinte: em tempos de confinamento, como está sendo o nosso comportamento como cristão? Duas coisas eu observei vendo algumas reportagens, e até hoje saiu no Diário de Pernambuco, a questão de brigas entre famílias, briga entre casais, aumentou assustadoramente. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela alertou para que os governos tivessem atenção que houve um aumento de confusões nas famílias e que o governo começasse a trabalhar também sobre isso. O próprio Diário de Pernambuco hoje também alertou que os casais estão brigando bem mais, e eles colocaram até umas cartilhas de como as mulheres poderiam se defender. Colocou alguns ensinamentos: não começar a confusão no quarto, não começar na cozinha, um código, bater panela, bater nas paredes. Então, hoje o Diário de Pernambuco detalhou isso, e aí vem o nosso questionamento. Como está sendo o nosso comportamento? Você como cristão, uma família cristã, como está sendo o seu comportamento nesses momentos de confinamento? Órgãos e a imprensa estão chamando a atenção disso, que por causa das pessoas estarem se isoladas do seu meio social, do seu mundo social, os casais e as famílias estão brigando bem mais. Aí as pessoas não estão podendo sair de casa, não estão podendo cumprir as suas atividades rotineiras, não estão levando seus filhos à escola, que é um alívio quando esses meninos estão na escola, mas eles estão em casa, estão gastando bem mais, comendo bem mais, gastando bem mais energia, vivendo bem mais tempo no celular, não estão fazendo
os exercícios normais, nós também não estamos fazendo, não recebemos mais visita de ninguém, e aí estamos vivendo dias difíceis. Mas como temos passado por experiência? São dias que não acontecem só na nossa casa, só na nossa cidade, mas isso está acontecendo no mundo. O mundo depois disso, dessa pandemia, não será mais o mesmo. Alguma coisa vai modificar. Estamos assim há cerca de 1, 2 ou 3 semanas. Isso vem através até de decreto dos nossos governos. Então temos que viver uma quarentena para combater o que estamos passando. Então estamos passando por um isolamento social. Isso é uma realidade no mundo todo. Para os estudiosos, os especialistas, inclusive os psicólogos, há um certo embotamento. O embotamento há um certo aparecimento, está surgindo muito. Frieza, distanciamento e as emoções positivas estão sumindo. Enquanto a frieza e o distanciamento, mesmo estando num espaço desse juntos, o embotamento, quer dizer, está aparecendo demais. Isso entre a família dentro de uma casa. Eu confesso a vocês que essa adaptação não é fácil. Nós, como seres humanos, nós somos dados a viver num mundo social, principalmente brasileiro, que gosta de conversar demais. Por isso há um certo estranhamento dessa situação, das pessoas estarem proibidas até de irem à rua. Talvez aí em Angélica não, mas aqui está até proibido andar no calçadão da principal orla de Boa Viagem. E aí as pessoas não estão acostumadas. E o que é que ocorre com isso? Estranho a sensação, começa a acharem que estão desamparadas, abandonadas, mesmo vivendo juntos no mesmo espaço, começam a ocorrer incertezas, aí aparece a solidão, a depressão, a ansiedade, a paranoia, o sentimento de baixa autoestima e até questões de psicose. Eu não consegui falar com vocês, mas hoje eu recebi uma ligação lá da Igreja Batista do Caçote e tem uma jovem que vinha aparecendo o índice de mutilação e o pastor ligou para mim dizendo que estava saindo da casa dela naquele momento porque ela tinha se automutilado e perguntou se eu não poderia atender ela via online. E eu disse, não, pastor, é preferível que eu atenda ela pessoalmente, desde que a gente mantenha toda a segurança possível. A distância, então, marcamos para ela estar na igreja à noite e eu vou atender essa pessoa. Além dessa, lembra que ele já passou uma outra para mim? Então, observe, são pessoas que estão vivendo confinadas, estão entrando num estado de paranoia. Mas qual o caminho que devemos? Qual o caminho que a gente deve seguir como servo de Deus para não cair neste momento de paranoia que o mundo está vivendo? Como a própria Organização Mundial da Saúde citou, como o próprio Diário de Pernambuco citou, e como o próprio pastor Giazi já me chama 2 vezes para que eu faça atendimento online. Uma eu estou atendendo e a outra eu vou atender pessoalmente hoje. Sabe qual é o caminho, meus amados? Buscar a Deus. Olha o que Isaías 55:6 diz. Buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Deixa eu voltar lá em Isaías, que aí buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A humanidade não cristã não sabe o que é buscar ao Senhor. Como Nicodemos não soube. Por isso que ele foi à noite. Por isso que ele foi indagando, ele foi com dúvida. Mas, Senhor, como é que eu posso nascer de novo? Ele era um homem da lei.
comportamento em época de confinamento. Como os irmãos aí em Angélica estão se comportando? Será mais um na estatística da OMS que estão preocupados? Vocês estão brigando mais em casa? Estão entrando num estado de paranoia, se isolando? Sendo mais infeliz? Como vocês estão? Estão ansiosos? Estão achando que foram abandonados, desamparados? Qual é o seu comportamento? Se você está com um desses comportamentos que eu citei aqui, sabe o que é que está acontecendo? Você não está buscando a Deus. Porque o cristão que busca a Deus, ele tem o seu alívio imediato. Foi o que eu li na leitura dos Salmos. O Salmos 31 diz que o Senhor é a minha rocha. Inclina os teus ouvidos para ouvir o que eu estou pedindo. Qual está sendo o seu comportamento? Eu posso até desafiar aqui vocês, como eu disse na oração, nunca passamos um momento desse. Eu acho que a única vez que a gente estava tão junto foi quando eles eram pequenos. E pasmem, nós estamos há 3 semanas aqui basicamente, e eu percebo que não ocorreu nenhum desentendimento entre eu e Jaciara. Não houve nenhum. 3 semanas no mesmo espaço, se vendo todo dia, tendo que dividir tarefas, não houve desentendimento. Sabe por quê? Porque a gente está buscando a Deus, a gente está fazendo os cultos de oração. A gente está fazendo esses cultos que servem também como culto para a gente. Quando se busca a Deus, nós temos os livramentos. Os irmãos têm buscado a Deus? Qual tem sido o seu comportamento nessa quarentena? Tem feito os cultos no lar? Tem orado em família? Tem assistido este culto? Aliás, já a Sara está aqui me corrigindo. Tem feito os cultos domésticos? Tem lido o pão diário? Queridos, no decorrer desse tempo eu fiz 2 perguntas para os irmãos. Uma das perguntas foi: os irmãos têm lido o pão diário? Os irmãos têm feito o culto doméstico? Recebi dos amados poucas respostas. E eu receio que não estão convictos na leitura do pão diário e nem tampouco no culto doméstico. Sabe por quê, meus amados? Eu lembro que certa vez, há bem pouco tempo, eu passei alguns finais de semana convidando a igreja para ir no culto na Igreja Batista em Vicência. Era um culto de sábado à noite. E não foi ninguém, só quem foi a minha família. E olha que ali a Igreja de Angélica disponibilizou transporte para levar e trazer os amados. Ninguém foi. Aí quando eu saí perguntando em algumas casas, cada um deu o seu motivo. Qual é o motivo que vocês vão me dar de não estarem fazendo o culto doméstico, o culto nos lares, fazendo momentos de oração, fazendo a leitura do pão diário? Os que estão fazendo, parabéns, estão buscando ao Senhor, não estão sendo como Nicodemos, que não conhecia a totalidade do poderio de Jesus e questionou: e eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Há uma crescente violência nos lares, sabe por quê? Porque as pessoas não estão buscando a Deus, não estão invocando Deus. O Senhor não está os conhecendo na sua intimidade. Qual tem sido o seu comportamento nesses momentos de confinamento? Mas eu não quero trazer só na questão de confinamento, não. Nós temos que buscar a Deus. Quando a gente busca a Deus, nós nos fortalecemos. Quando a gente não busca a Deus, aí nós nos tornamos fracos e ficamos em dúvida
desse poder de Deus. Deus só vai operar quando nós estivermos cada vez mais perto dele. Por isso eu quero deixar para os amados que o nosso comportamento nesse confinamento tem de ser de buscar ao Senhor. E não só depois que esse confinamento acabar, nós temos que buscar cada vez ao Senhor. Temos que estar cada vez mais nos cultos. Mas o que eu percebo é que as pessoas só vão aos cultos quando não tem uma outra atividade para fazer. Não são todos. Não são todos. Mas quando aparece uma outra atividade para fazer, principalmente quando há festas, aí as pessoas deixam de ir ao culto, deixam de buscar a Deus para ir para o lazer. Mas eu quero concluir esse estudo do nosso comportamento, que é de buscar ao Senhor para nos fortalecer, é o Salmos 23, é o que nós estamos passando hoje em todo o mundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai te faltar sossego, não vai te faltar paz. Aí veja o que é que o salmista diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Nós estamos no meio de uma turbulência. E ele continua: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salva-me por amor do teu nome. Sabe por quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. O mundo está conhecendo a sombra da morte desse coronavírus. E nós precisamos nos fortalecer buscando cada vez mais ao Senhor. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O corona está batendo a nossa porta, está ceifando nossos amigos. Então, meus queridos, busquem ao Senhor enquanto se pode achar. E para concluir, eu quero deixar para vocês que, mesmo quando você estiver chorando, as suas lágrimas serão para regar a sua fé e consolar o seu coração. Pois os que andam aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, encontrará dele misericórdia, graça e luz. Quer ter essas três coisas? Comporte-se no tempo de quarentena. Busca o Senhor. Faça um culto no lar. Busquem cada vez mais o Senhor. Não troque o Senhor por nada além disso. Este é o nosso estudo de hoje. Nosso comportamento no tempo de confinamento. Que quando esse tempo passar, a gente possa buscar cada vez mais ao Senhor na igreja e não substituindo o Senhor por outras coisas. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este estudo e que ele possa ser colocado em prática e que a gente possa continuar buscando ao Senhor para que assim nos livramos do mal. No nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém.